Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no De Olho no Direito, nós vamos falar sobre modalidades de guarda. Mas antes de dar início ao nosso tema, eu quero deixar um recadinho aqui para vocês. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos, nos ajude a divulgar o conteúdo desses vídeos que são de grande relevância, são temas muito interessantes e que despertam aí o interesse em muitas pessoas, né? Então vamos lá, vamos falar sobre a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Iniciando o assunto, nós precisamos entender o que é guarda. No Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 33, nós encontramos o fundamento da guarda. Lá preceitua que a guarda é a obrigação de prestar assistência material, moral, educacional à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiro e inclusive aos pais. Ou seja, a guarda é prover à criança e ao adolescente uma vida de qualidade que a permita se tornar um cidadão. Mais especificadamente, é reconhecer na criança e adolescente um ser humano cuja dignidade precisa ser protegida. Para isso, aquele que detém a guarda de criança ou adolescente, são eles, né, seus pais ou responsáveis, precisa exercer o poder familiar, que é o poder familiar é aquele poder exercido pela pessoa que detém a guarda da criança ou adolescente sobre a prática da vida civil dessas crianças e desses adolescentes. É zelar pelos seus interesses até que esses adquiram a maioridade e, com ela, consequentemente, né, a capacidade para se responsabilizar pelos seus próprios atos perante a sociedade. Quando o assunto é guarda de filhos, encontramos duas formas na lei: a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a guarda unilateral. A legislação brasileira compreende por guarda unilateral aquela atribuída a um só dos genitores ou alguém que o substitua, no caso, os pais, os avós, os tios, ou até mesmo uma pessoa que não tenha um vínculo de sangue com a criança ou com o adolescente, mas que tenha o poder sobre ele, ou seja, que detenha a guarda sobre essa criança ou sobre esse adolescente. Aquele que possui a guarda unilateral, ele se torna responsável por tomar todas as decisões relativas à vida da criança e do adolescente até que este complete a maioridade. O genitor que não possuir a guarda unilateral não poderá tomar decisão sobre a vida do filho, mas fica obrigado a supervisionar os interesses dos filhos, podendo inclusive pedir informações do genitor que é detentor da guarda. Nesta modalidade de guarda, os poderes de um dos genitores resta prejudicado, fica limitado, ou seja, há uma desigualdade que traz prejuízos entre pais e mães, né, e filhos, porque só um dos genitores é que vai tomar todas as decisões com relação à criança. O outro genitor, ele não tem uma voz mais ativa, não tem uma participação mais atuante, mais assídua no que tange às responsabilidades, no que tange às decisões com relação à vida do menor ou do adolescente que estiver sobre essa modalidade de guarda. E essa guarda unilateral, ela é aplicada em casos excepcionais. Ela será atribuída ao genitor que revelar melhores condições para exercê-la. E para isso, será analisado a presença de algumas situações específicas para cada caso. Por exemplo, se há casos de maus tratos por parte de um dos genitores, aí a guarda para o outro, então, vai ser unilateral. Ausência de condições físicas, financeiras, ou até mesmo psicológico para se criar uma criança com o cuidado que é devido, ou ainda se houver abandono por parte de um dos genitores. A guarda unilateral é um instituto jurídico que caiu em desuso no direito brasileiro. Na prática, ela só será atribuída em regime de exceção, ou seja, nos casos anteriormente mencionados. Isso ocorre porque a legislação brasileira adotou como regra a aplicabilidade da guarda compartilhada entre os genitores, por entender que essa modalidade corresponde ao tipo ideal para a maioria dos casos.
Dando continuidade ao tema de hoje, nós vamos continuar falando sobre a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é um regime em que as obrigações sobre o filho menor de idade são divididas entre ambos os genitores, né? O mais comum é o pai e a mãe, ou os responsáveis. Isso significa que as responsabilidades e decisões sobre a vida da criança ou do adolescente devem ser feitas em conjunto. Ela é o contrário da guarda unilateral, em que um dos pais se responsabiliza pelas decisões em relação ao filho, enquanto o outro somente pode supervisionar. E na guarda compartilhada, o que acontece é que ambos os genitores tomam as decisões em conjuntos, sejam elas quaisquer decisões. Na escola, médico, qual remédio tomar, qual médico levar, qual o melhor modo de educar o filho, seja psicológico, seja moralmente, qual a melhor forma de atitude para corrigi-lo. Isso tudo deve ser tomado decisões em conjunto. Diferente do que muitos imaginam, a guarda compartilhada não significa residência alternada. O que é a residência alternada? Muitos acham que a guarda compartilhada é você ficar 15 dias com a criança e o outro genitor ficar os outros 15 dias. A guarda compartilhada não é isso. A divisão é nas responsabilidades e não no período que se fica com a criança. Quando a guarda é compartilhada, existe o lar de referência, a casa da criança, que é com um dos genitores. E isso pode ser feito como um acordo, né, ou na ação judicial. Em geral, quando se decide por este regime, a criança, né, como já dito, ela vai morar com o que tem maior disponibilidade de tempo, que consegue levar na escola, que consegue buscar, que tem um período mais flexível para estar cuidando da criança. E como já dito, a guarda ela é a divisão de decisões. Isso tem que ficar bem claro. Não se divide tempo, não se divide. Muitos falam de, eu vou dividir o meu filho com ele. Não, você não vai dividir a criança, você vai dividir o período, as decisões. Aquele período que vocês vão sentar e conversar e falar, olha, nós vamos fazer desse jeito, ou daquele outro jeito é melhor, chegar em um consenso. Quando as responsabilidades são divididas, a tendência é que os benefícios para a criança e o adolescente são maiores. Isso configura ele se sente seguro, é uma segurança que os pais passam para o filho. Isso o fortalece tanto fisicamente quanto psicologicamente. Ele vai crescer um adulto mais confiante, vai crescer um adulto responsável, né? Ele vai saber que a família o ama da mesma maneira, tanto o pai quanto a mãe. Atualmente, a guarda compartilhada é a regra adotada pelos juízes, ou seja, é estabelecida sempre que não há nenhum impedimento para que ela aconteça. E isso não significa que ela seja obrigatória. Ela não é obrigatória porque existe a exceção da guarda unilateral, como a doutora Márcia explicou em algumas situações, em alguns casos, ou quando a parte requer por um motivo explicado, por um motivo justificado e plausível. A guarda compartilhada não anula o pagamento da pensão alimentícia. O devedor que não reside com a criança, ele precisa efetuar o pagamento das pensões alimentícias. Esse valor será administrado pelo outro genitor, né, qual a criança reside, no que a criança mais necessitar naquele momento. A fixação da guarda de um menor pode ser feita por meio de um acordo homologado em juízo. Não vale aqueles acordos feitos de boca entre o pai e a mãe. Isso não é certo e não vale perante a justiça. Para o juiz, isso não significa nada, esse acordo verbal. Você precisa fazer perante um advogado, levar ao juiz para que ele homologue. Ou quando há uma disputa judicial. No final, o juiz pode sim colocar a guarda compartilhada se ele vê que no caso em concreto há possibilidade. Em ambos os casos, seja na guarda compartilhada ou na unilateral, você precisa contratar um advogado da sua confiança, converse com ele, exponha a situação real do jeito que ela é, sem esconder nada, coloque a sua preferência, o que você acha que deve ser feito, para que ele te explique qual o melhor procedimento a ser tomado e consiga fazer a ligação entre a sua vontade, a lei, e levar para o juiz aquilo que você pretende, aquilo que você
entende ser o certo a partir do momento da explicação do seu advogado. Esse foi o tema de hoje, esperamos que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários, porque a sua participação é muito importante para nós. E sempre continue conosco, de olho no direito.